Boa segundona! Como é que vocês estão? Segundamos com Lua Nova, Mercúrio retrógrado, né? Isso quer dizer que nós devemos observar mais do que falar, né? Mercúrio retrógrado impacta na comunicação, seja nossa com os outros, seja na tecnologia, nos meios de transporte. Então, é momento de pensar antes de externar alguma coisa que a gente tem para dizer para alguém, enfim, né? Não se irritar muito por aí. Começaremos a semana na sequência, né, da nossa maratona aí de lives sobre os elementos no feminino. Como é que a gente trabalha isso para o resgate da nossa essência, do nosso sentir, do nosso entregar para o mundo. E hoje nós vamos falar do elemento ar. Então nós já falamos do elemento água, do elemento fogo, do elemento terra. Se você ainda não viu essas lives, olha lá no feed que tá tudo salvo direitinho para que você consiga, né, acompanhar e entender. Então, para quem está chegando no perfil, muito prazer, eu sou Bianca Chagas, sou nutricionista funcional, terapeuta ortomolecular, terapeuta xamânica, e a minha missão é libertar mulheres das correntes dos padrões dietéticos atuais, né, ocidentais. Eu trago para vocês uma visão da nutrição mais holística, mais natural, que trata o corpo como um organismo vivo e não como uma calculadora dietética. Então a gente começa, né, a base de tudo isso é integrar o feminino, restabelecer as conexões da essência feminina com o sentir, com o fazer, com o pensar, para que ela possa progredir, para que você consiga progredir para uma alimentação consciente, intuitiva, que respeita, né, os seus processos fisiológicos, a sua ciclicidade, para que você resgate a saúde, para que você elimine esses sintomas todos que o corpo físico carrega, sem precisar de medicação e sem ficar refém de um padrão dietético, né, para emagrecer ou para seja lá qual finalidade. Então, essa é a missão desse perfil e o que eu venho fazer aqui, esse resgate da essência para que você restabeleça a sua saúde verdadeira nos 5 corpos: corpo físico, mental, emocional, energético e espiritual. Todos eles andam juntos, não tem como separar, né? A doença física, o corpo físico é o último a adoecer. Antes disso, o corpo energético já está disfuncional, desequilibrado, o mental está bagunçado, o emocional não está sendo olhado, o espiritual não está congruente com o que aquela mulher precisa sentir de verdade. Então, na live de hoje nós vamos falar do elemento ar. O elemento ar, ele faz uma conexão entre coração, porque ele rege o 4º chakra, que é o chakra cardíaco, que está no meio do caminho. Então a gente tem os primeiros 3 chakras, que são mais terrenos, digamos assim, mais básicos, mais aqui desse plano. Temos o chakra cardíaco dividindo para a expansão dos 3 próximos chakras, que é o laríngeo, o terceiro olho, que se chama, né, o 6º chakra, e o coronário, que é a conexão plena com algo maior. Então, o cardíaco, ele começa a emancipar essa energia para uma evolução maior do ser. Então, o elemento ar, ele faz uma conexão entre coração e mente, porque tudo que a gente pensa, a gente sente e a gente cria, né? Então, o 4º elemento, ele tange o nosso plano mental. Como é que está o seu pensamento? Como que é a conexão que você tem com a sua mente? Ela é um embaralhado de pensamentos desconexos, sem sentido, ou você tem o poder de trazer consciência para o que você está pensando? Porque tudo que você pensa, você cria coisas boas e ruins. E a parte boa, positiva disso é que você consegue mudar
esse padrão mental. Só que não é com a mente. Eu falo sempre para vocês aqui, você quer mudar o seu padrão mental, não vai para o racional, vai para o corpo. Joga isso para ser trabalhado na fisiologia do corpo, dança, se joga no que você sente, entrega esses pensamentos muito acelerados na maioria das vezes, né? Ou muito depressivos para o corpo, porque aí ele transmuta isso, a fisiologia do corpo abre, você expande o chakra cardíaco para sentir, para entregar, e a sua conexão mental, o seu padrão mental de pensamento começa a mudar. O que acontece na maioria das vezes, de maneira inconsciente, é um padrão mental destrutivo. Sabe aquela mente que está sempre pensando lá no futuro e geralmente em problema para resolver, ou um problema que acha que não tem solução, ou qualquer coisa muito negativa vai fazendo com que o seu sentimento vai ficando reprimido. E aí o que acontece com o chakra cardíaco? Ele vai fechando, vai contraindo, reprimindo, e aí você parece que se fecha para a expansão de receber do universo algo muito maior, algo intangível mentalmente. Vai aquela pessoa que vai ficando com a postura, sabe, até mais retraída, o corpo vai contraindo. Então, quando a gente expande o cardíaco, abre o peito, respira profundamente, a gente está aberto a receber. O nosso padrão mental vai mudando. A conversa que a gente tem com nós mesmos todos os dias, gente, é fundamental para restabelecer a saúde física, inclusive. E aí, quando a gente fala do elemento ar no corpo físico, a gente traz problemas muito corriqueiros, que são os problemas cardiovasculares do coração físico. Arritmias, descompassos cardíacos, pressão arterial descontrolada, sistema circulatório ruim, sistema pulmonar ruim, porque o quarto chakra ele não está só na frente, aliás, todos os chakras eles estão na frente e atrás. Então o quarto chakra ele rege 2 órgãos extremamente vitais, coração e pulmão. Como você respira? Você respira plenamente, expandindo a sua capacidade pulmonar, uma respiração diafragmal ou é uma respiração que fica só na parte superior, uma respiração ansiosa? Porque a quantidade de ar que você respira, que você inspira e traz para dentro, faz movimentar todo o seu prana, a sua energia vital dentro de você. Carrega oxigênio, mas não só oxigênio, prana, porque prana é algo além de oxigênio, é energia vital que a gente tem, que movimenta todos os chakras, todo o nosso sistema energético, físico, mental, emocional, nossa conexão espiritual. Então, olha como o elemento ar, ele é importante. E ele é difícil de ser percebido, porque as pessoas estão muito no automático, levanta com aquele horário já contado, já pega o celular, já toma café da manhã, já sai correndo dentro do carro, do transporte público, vai trabalhar, não para nem sequer 5 minutos para silenciar o corpo, acordar o corpo, né? Espreguiçar, respirar, sentir como você dormiu, como você acordou, como está seu estado hoje. Não é todo dia a mesma coisa. Então, o elemento ar, ele é fundamental para que você estabeleça uma conexão com o mundo externo, com o mundo interno, com a quantidade de prana que você recebe e com a qualidade mental que você carrega. Então, respirar é a indicação para esse elemento. E nós vamos ter, ao final dessa sequência de lives, que ainda falta o elemento éter, que eu vou marcar com vocês, uma junção de todos esses elementos dentro de nós, para que comece a fazer sentido essa jornada de reconexão
de afloração da deusa que está aí dentro. Porque a deusa, ela está aí. Ela só está soterrada num monte de emoção não olhada, de respiração incompleta, de corpo todo travado. Então, quando a gente consegue ligar todos esses elementos dentro da gente, aflora algo que você não imaginava que tinha aí. De tão poderoso, inclusive, pro que tange a sua autocura. Porque a cura, gente, ela vem sempre de dentro, ela não é nunca de fora. Não existe nenhum tratamento, seja ele da medicina tradicional, seja ele terapêutico, holístico, que vai te curar. Quem dá o comando da cura é você. E o elemento ar, ele está diretamente conectado a isso, porque ele trabalha o cardíaco, a expansão para receber. Por pensar que você pode e vai estar plenamente saudável, com sentir que você está plenamente saudável e receber. Mas o que geralmente acontece? Respiração totalmente mecânica, automática. Então vamos aproveitar, gente, que a gente começou uma semana novinha aí, com a lua nova, pra gente plantar as sementinhas que a gente quer deixar germinar e crescer pro nosso novo ciclo. Com esse Mercúrio aí retrógrado, falando cuidado aí com o que você tá pensando, falando, criando. Ele vem para dificultar um pouco essa relação, justamente para que a gente pare. Então aproveita, não são nem 7 horas da manhã, para 5 minutos antes de começar a sua rotina, para respirar. Respirar conscientemente, sente como está o seu fluxo de oxigênio, de ar entrando pelo seu pulmão. Se você está fazendo uma respiração completa, expande o seu peito, movimenta os braços, né? O braço e a mão é a extensão do cardíaco, porque vai para o mundo. Tudo que a gente toca tem relação com o nosso sentir, com o nosso coração. Então, se você vai cozinhar, se você vai cuidar de uma planta, se você vai escrever, se você vai cuidar de uma criança, se você vai se tocar, é a mão, é a expansão de como você está sentindo o mundo chegando até você. Se isso está bloqueado, você não consegue transmitir essa energia boa de criação, de cura, de expansão. Então, melhora essa postura, trabalha o seu corpo para que a sua mente comece a fazer novas conexões, novas chaves. Toda vez que você se pegar num pensamento muito acelerado, numa preocupação absurda com o futuro, que não seja agora o momento presente, porque é isso que 99,9% das pessoas estão vivendo. Lá no futuro, distante. Então, o que eu tenho que fazer amanhã? O que eu tenho que fazer depois de amanhã? No próximo mês? O boleto que vence daqui 15 dias? E esquece de perceber o agora, o sentir, o trazer para o momento presente. O que a gente pode fazer agora para que o amanhã seja melhor? Não adianta eu ficar no amanhã sem o estado de presença e não fazer agora, porque o amanhã depende do que eu estou fazendo hoje, não é? Isso é ansiedade. Ou num estado depressivo, perguntando no que foi, no que não enterrou, no que devia ter feito e não fez. É só agora. E quando a gente ancora a respiração, o elemento ar, a gente tem a consciência do agora. E isso é treino. Isso não acontece do dia para a noite. Agora eu vou estar no meu estado de presença. Não, você precisa estabelecer uma rotina para que te mantenha no estado de presença. Então, conscientemente, eu vou estabelecer uma rotina de acordar 10 minutos mais cedo, sentar antes de fazer qualquer coisa, de pegar no celular, de fazer o meu café, de organizar o dia para sair. Eu vou sentar e vou respirar, prestando atenção em como o ar está entrando dentro de mim, para que eu sinta o meu corpo. E a partir daí o seu corpo vai te dizer: eu estou com dor no joelho direito hoje.
ou eu estou com uma tensão na parte abdominal, estou com uma leve dor de cabeça, o meu pescoço está rígido. E aí você tenta tirar mais 5 minutinhos para jogar isso pro corpo, para desbloquear isso no corpo. A dança, o word dance que eu falo para vocês, que é muito poderoso. Quando você começa a fazer isso como rotina, e no começo você vai ter que forçar a rotina, disciplina. O seu corpo vai liberando essas emoções, essas travas, esses bloqueios que estão energéticos, porque tudo que está mostrando no corpo físico é uma deficiência energética por trás, é um bloqueio da força energética que está passando no seu corpo. Então, se você tem aí problema cardiovascular, que ainda é a doença que mais mata no mundo, é o sistema cardiovascular, o circulatório, começa a observar como é que está a sua relação coração, mente, respiração, corpo. E aí você vai começar a perceber que tá tudo bloqueado, que você tá com o peito mais caído, mais retraído, que você sente como se tivesse um nó, um bolo aqui no meio do peito. E aqui a gente carrega também o timo, que é uma glândula responsável pelo sistema imunológico. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente tem um impacto muito grande nas defesas naturais do nosso corpo. Então, você pode, de repente, sentir que você está tendo gripes de repetição, inflamações, infecções de repetição, está sempre doente, porque o timo, que está grudadinho no chakra cardíaco, está pequeno, está contraído, porque você não respira, porque você não expande, porque você não sente o corpo, porque a sua mente está mandando o tempo inteiro mensagem negativa. A conversa que você tem quando você olha para você, logo de manhã, geralmente nós somos a primeira pessoa a falar com a gente, a olhar para a gente, não está sendo uma mensagem legal, está sendo uma mensagem autocrítica, autodestrutiva. E a gente sente, porque tudo que a gente pensa, a gente sente. Não tem como dissociar a mente do coração. E aí, quando você muda isso, você muda todo o seu sistema, físico, mental e emocional. A relação que você vai ter com a comida na hora do almoço começa a ser diferente, porque você não mais vai comer para emplacar, para soterrar algo que você não está conseguindo trabalhar. Você vai comer para nutrir o seu corpo, quando você tem fome. E observa que o passo entre sentir o cardíaco, observar a mente e montar um prato de comida, ele pode levar um tempo, que é o que eu chamo de ponto de partida de cada mulher. Eu não posso tratar todo mundo igual. Preciso entender em que ponto de partida você está. Não pode ser um protocolo dietético de calculadora, porque eu desconsidero todo esse sistema perfeito e integrado quando você acha que o corpo é só uma calculadora. Ou é só excluir determinado alimento e eu curo determinada doença. Gente, não pode, não dá mais para ser assim. Porque se fosse fácil assim, nós não teríamos a maior epidemia de obesidade do planeta. Tá provado que contar a caloria, comer a cada 3 horas, deu ruim. Não é isso que vai funcionar, não é isso que vai resolver. As pessoas estão depressivas. A depressão é a maior pandemia que existe. A cada 40 segundos, uma pessoa consegue tirar a própria vida. Consegue, fora os que tentam. Então, percebe que tem algo em todo o sistema holístico do ser humano que não está sendo olhado? E é por isso que eu venho aqui todos os dias falar. A mulher é um ser vivo diferente, ela é cíclica. Eu não posso simplesmente, enquanto nutricionista, pegar uma pessoa, olhar o peso, olhar a altura, olhar a idade, atividade física, fazer um recordatório alimentar, calcular o quanto ela come, diminuir X calorias e entregar para ela um cardápio pronto, achando que vai resolver o problema dela de obesidade, de diabetes, de sistema cardiovascular, de doença autoimune. Se eu não estou olhando para o resto que vem antes.
E o sistema energético? Mental, cardíaco, digestivo, emocional, tá tudo bloqueado. Então, se cardápio resolvesse, gente, tava todo mundo saudável, pleno, cheio de energia, com a mente transbordando lucidez, e não é o que acontece. Então, tá claro, os artigos científicos já provam isso por A mais B, que contar caloria, inclusive, desperta um gatilho de compulsão alimentar depois. Você até emagrece no primeiro momento, mas ninguém consegue andar com o cardápio debaixo do braço contando caloria. Então, liberar todas essas frequências energéticas que estão interligadas, os 4 elementos dentro de você, para que você desperte uma sabedoria interior que você já nasceu com ela, desde que você é bebezinho, para que você saiba o momento de comer e o que comer. E isso muda todos os dias, isso muda com a energia da lua. Eu fiz uma live semana passada sobre a fome na lua minguante. A pessoa quer comer o mesmo que ela come na lua minguante na lua cheia, mas a energia é totalmente diferente, o corpo está pedindo outra coisa, o sentimento está impulsionando para outra direção. Como é que você vai fazer isso? Porque hoje um software de nutrição calcula tudo. Talvez você nem precise de um nutricionista para fazer isso. Hoje o ChatGPT faz isso para você, se você quiser. É uma calculadora de bolso que você quer? Você não precisa mais de um profissional. Esse profissional que só olha para isso, para o corpo físico, para a caloria que o corpo precisa ou que ele vai gastar, como se isso fosse uma matemática, isso não dependesse de uma série de coisas celulares, inclusive fisiológicas, ele já está morto. Porque a inteligência artificial, vai fazer isso muito mais rápido do que um humano colocando em uma calculadora, em um software de nutrição. Então, a saúde da mulher passou da hora de ser olhada de uma maneira menos patriarcal, menos comercial. Porque rende sim para a indústria eu ficar te vendendo shake, bolinho fit, pãozinho sem glúten, não sei o que, low carb, sem açúcar, come a cada 3 horas para acelerar o metabolismo. A indústria tá rica, porque você tá cada vez mais doente, o seu sistema energético tá cada vez mais bloqueado e você tá cada vez mais dependente de um remedinho. Observem isso. E eu poderia, gente, vir aqui, abrir uma live e falar de nutrição funcional. Eu sou nutricionista. Eu sou capacitada em nutrição funcional, que é quando você vê a nutrição já de uma maneira diferente. Você olha os exames de uma maneira diferente, que não é valor de referência, porque olhar valor de referência é querer estar morto, porque está todo mundo doente, é isso que o valor de referência mostra. Então, eu já tenho uma abordagem diferente, só que eu entendo que ainda é algo mais. E por isso que eu escolhi tratar de mulheres, porque as pacientes que chegavam até mim, eram mulheres com a mesma queixa. Eu quero emagrecer, eu faço dieta há 15 anos e eu não consigo emagrecer. E eu não consigo perder a barriga. E a celulite virou minha melhor amiga. E aí você tem que fazer essa mulher entender que ela tem que primeiro olhar para ela de uma maneira diferente. Depois entender que o sistema patriarcal que está instalado até hoje, de maneira sutil, entre aspas mesmo, porque se você for pensar e raciocinar, não tem nada de sutil. Tá empurrando goela abaixo para essa mulher dieta e padrões que não existem, que sufocam a essência verdadeira dela. Então ela vai estar sempre se olhando no espelho e sempre se odiando. Que ela não pode envelhecer de maneira nenhuma. É um crime falar que uma mulher chegou na menopausa. Meu Deus, tem umas que têm vergonha, que têm verdadeiro pânico de chegar numa fase da vida que é sabedoria pura, é liberdade, gente. É liberdade de escolha. É maravilhoso, é cíclico. Mas as mulheres são acostumadas a entender que a menstruação é o demônio. Logo que elas têm a primeira menstruação, vem aquela conversa pavorosa. Nossa, cuidado! Ninguém pode saber. Gente, tem pessoas que até hoje, esclarecidas, que acham feio falar que a palavra menstruação é um tabu. Eu tô naqueles dias, eu tô no período. Inventam até apelidos.
Porque tem um bloqueio com uma coisa cíclica, linda, natural, que só as mulheres trazem, gente. Que é essa conexão com as águas, com as emoções, com a lua. Não tem coisa mais maravilhosa do que sentir em uma noite a conexão com a lua. Então, passou da hora de resgatar isso. E eu sei que o que eu trago aqui é uma quebra de paradigma muito grande. Às vezes as pessoas chegam no meu perfil ou não entendem de começo, ou acham que o que eu tô falando é uma grande alucinação. Mas se você parar para raciocinar direitinho, você vai perceber que não é. A alucinação é continuar na anamnese, seguindo um padrão social pré-estabelecido que gera doença física, mental e emocional cada vez mais. E as mulheres são as maiores vítimas porque elas não percebem que elas estão sendo sufocadas pelo sistema. E eu quero trazer liberdade. Liberdade do sentir, liberdade do expressar, liberdade do comer, porque comer é um ato natural, instintivo. Se você pega um bebê recém-nascido, você vai perceber que é instintivo. Ele chora quando ele tem fome. Se você oferecer o peito para ele quando ele não tem fome, ele vai pôr a língua para fora, vai recusar. Mas aí as crianças são doutrinadas desde pequenininho. Mãezinha, acorda o seu bebê para comer a cada 3 horas. Começa a introdução alimentar e começam as chantagens. Se você comer a cenoura, eu te dou o biscoito de polvilho. E aí o ser humano ele vai fazendo uma desconexão da fome fisiológica. Associado com o nosso cérebro reptiliano, que já é uma carga que a gente traz genética de escassez lá de quando nós surgimos no planeta e não tinha alimento disponível, pronto. A pessoa cresce na escassez alimentar. Ou assim, eu preciso comer um docinho depois do almoço. De onde vocês acham que vem isso? É o seu corpo que está pedindo doce? Você acha mesmo? Eu preciso realmente de um doce depois de comer, senão parece que eu não comi. Não, é o seu condicionamento mental. Porque às vezes seu corpo nem está querendo açúcar, nem deveria. Então a reconstrução, a reeducação alimentar não pode ser com um cardápio, onde outra pessoa vai impor para você novamente o que você deve comer, que horas você deve comer e como você deve comer. Gente, isso nunca fez sentido para mim. Mesmo antes de ser nutricionista, quando eu entrei na faculdade, eu tive em mente, eu vou entrar, vou aprender o que eu preciso aprender, vou extrair o melhor e vou filtrar um monte de coisa que eu vou ouvir que a nutrição tradicional traz. Assim como a medicina tradicional traz uma pílula para cada coisa, a nutrição tradicional também ainda tem essa ideia de que pão integral é melhor do que pão branco. E excluiu totalmente a fisiologia básica digestiva. Vamos contar a caloria. Não tá dando certo, gente. Se tivesse, tava todo mundo saudável, nem era necessário eu estar falando aqui para vocês. Aí você conversa com uma mulher numa mentoria individual, ou numa consulta, ou numa mentoria em grupo, e ela traz a mesma queixa. Vou comer o quê? Ué, o que seu corpo tá pedindo pra você comer? Primeiro, ele tá pedindo pra você comer? Pensa, você tá com fome? Fecha o olho aí e sente. Não tô. Então você vai comer porque, mas meio-dia. E daí que é meio-dia? Daí que é 3 da tarde? Não existe isso. O seu corpo sabe quando se alimentar e por que se alimentar. Alimento só entra no corpo para nutrir a célula para gerar energia. Quando é para saciar a fome emocional, quando é porque deu o tic-tac do relógio, quando é porque o cardápio está dizendo para eu comer isso tal hora, pesadinho, tá errado. É o seu corpo que manda. Só que daqui, deste ponto, né, para gerar isso, eu tenho que caminhar. Eu tenho que olhar lá para baixo. É por isso que eu tô aqui com vocês falando dos 4 elementos há 2 semanas. Porque é a base. É assim que eu vejo para trabalhar com mulheres, para reentregar, para devolver a autonomia da saúde delas. Para que elas lá na frente não dependam mais de mim. Eu não quero ninguém dependente. Eu quero dar
voz para o corpo, para a mente, para o espírito, para a emoção, para que você ande sozinha, para que você entenda que você é capaz. Então, precisa olhar para a base. E a base é reintegrar, né? Reorganizar os 4 elementos, 5 no caso, porque a gente vai falar do éter, que é a voz, que está aí sufocada na sua garganta. Então, observem. Já tem conteúdo suficiente para vocês começarem a olhar esses elementos. Como é que tá isso aí? Hoje o elemento ar traz uma conexão muito importante. O que eu penso, eu sinto, eu crio. Em qualquer âmbito da minha vida. Em qualquer aspecto. Se eu quero curar uma doença física, eu penso, eu sinto, eu dou o comando e este comando faz com que o sistema se regenere. E aí ele traz também novas disposições de atitude. Novos paradigmas mentais para que eu tenha outras condutas. Porque fazer mais do mesmo vai gerar o mesmo resultado. Não dá para querer achar que eu vou continuar fazendo a mesma coisa e ter um resultado diferente. Isso é loucura. Isso é loucura. Então, olhe para o seu sistema ar hoje. Antes de sair da sua casa. Não só hoje, todos os dias. A partir de amanhã, começa a acordar 10 minutos mais cedo para você olhar como você está respirando. É o sistema básico para você continuar vivo, é a respiração. Você pode ficar 1 ano sem comer, sabia? Pode ficar dias sem tomar água, mas você não consegue ficar mais do que alguns minutos sem respirar. Mas como é essa respiração? Essa respiração é suficiente para encher o seu sistema de energia vital ou ela está fazendo o básico para te manter vivo? Porque eu tenho certeza que você não quer só estar viva. Você quer estar cheia de energia criativa. Você quer ser um ser que entra num lugar e a pessoa fala, tem alguma coisa diferente nessa mulher. Não dá para explicar o que é. É um magnetismo. Quando ela fala, ela traz uma certeza de vida grande. Já viu uma pessoa assim? Isso é prana, gente. Isso é energia vital. Não é estar respirando para estar andando. É prana para movimentar o que você precisa movimentar, transcender todos os dias o que você precisa transcender, o que eu, o que todo mundo. Senão a gente vira um zumbi pelo planeta, comendo, bebendo, dormindo, tomando remédio, assistindo TV, pagando boleto. Eu acho que ninguém quer viver igual um zumbi. Você quer viver. E para viver, você tem que respirar direito para começar. Antes de pensar em comer comida de verdade, ciclicamente, você tem que pensar em respirar, em sentir o teu corpo. O veículo que te faz caminhar aqui pelo planeta com vontade de estar no planeta. Então você precisa olhar para o corpo físico, para as suas emoções, para a sua mente e para a conexão que eu tenho com o ar. Expande esse chakra cardíaco, permita-se sentir não só você, mas o que vem de fora. Olha todo dia para o céu para ter a conexão que você tem, inclusive de endorfinas, de hormônios, e eu recebo e agradeço o que vier, porque eu tô pronta, porque eu respiro e quando eu respiro eu tenho prana, eu tenho força para lidar com qualquer situação. A minha mente não está trabalhando contra mim, a minha mente trabalha ao meu favor, e isso não é negar a realidade e nem ter uma positividade tóxica. Não é isso. É sobre entender que a gente vive num organismo vivo e que a maioria das coisas a gente não consegue controlar, além de nós mesmos. Então, começa a controlando a sua respiração. Seu elemento ar, deixa ele fluir. Você vai ver que depois de 1 semana, 2 semanas, entendendo sobre os elementos no corpo feminino, você vai começar a desinibir e a querer realmente soltar isso pro corpo. E aí quando você vai pro corpo e você se joga sem trava, sem vergonha, sem preconceito, você vai perceber que o seu corpo tá pulsando, ele tá vivo e ele tá cíclico.
Então vamos combinar. Segunda, lua nova, Mercúrio retrógrado, olha para dentro, vê as sementes que você quer plantar. Desliga essa live, a gente vai acabar e vai respirar e vai dançar, vai movimentar o corpo. Não é um curso de dança, não é um concurso de dança. Não tem que estar perfeito, tem que estar sentido. É dançar com a respiração consciente, sentindo que o seu corpo conduz os movimentos de acordo com a sua psique. Não é técnica de dança, não é para você se inscrever na academia para aprender técnica de dança. É deixar que o seu corpo feminino movimente. Vem da essência, gente. Você vai perceber que todo dia vai vir um movimento diferente. E no começo você vai falar, nossa, que esquisito, por que eu tô fazendo isso? Mas tem um motivo. A sua essência sabe o que ela precisa ser trabalhada. Basta que a gente se comunique com ela. Se você tiver alguma dúvida, se você vai assistir essa live gravada, quer fazer alguma consideração, quer me perguntar alguma coisa, tá sempre salva a live, deixa nos comentários que eu respondo, ok? Libera o cardíaco, libera a mente, vai pro corpo para mudar o paradigma mental, não tenta ficar mudando a mente no racional. Respira, movimenta, que a sua mente vai clareando, vai serenando, para que você possa ter decisões mais conscientes de acordo com o que você está buscando. E cada uma aqui está buscando uma coisa diferente nesse momento, porque amanhã muda o que você está buscando, o que você precisa olhar. Mas mantenha esse saudável, holisticamente. Não fica olhando só para um ponto. Então, se você tem um problema de pressão arterial descompassada, não é olhar só para a pressão arterial, é olhar o que tem por trás de todo o seu sistema que está gerando o seu sistema cardiovascular, a sua asma, a sua bronquite, sei lá, o problema que você tem aí no chakra 4, ou a sua ansiedade, sua irritabilidade, sua depressão, sua síndrome do pânico, que está trabalhando a sua mente, porque eles estão ligados diretamente, energeticamente. Ok, deusas? Obrigada pela presença, eu espero que esteja fazendo sentido, eu espero poder te ajudar de verdade nessa caminhada, nessa libertação aí da loba que tem dentro de você, para que você seja dona do seu caminho, a única dona do seu caminho. Não aceite ninguém de fora dizer o que você precisa fazer. Sinta primeiro e faça depois. Beijo e uma linda semana.